programa Viva Vencendo. Efésios capítulo 6, versículo 10. Vamos ler, está escrito aí: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais resistir, para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra carne e sangue, ou sangue e carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Verso 13: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de ter vencido tudo, permanecei inabalável. Aleluia, glória a Deus, só até aí, é isso aí. Então você vê que o próprio texto diz aí que nós em Cristo somos uma pessoa inabalável, porque agora Paulo está falando sobre um fortalecimento que nós temos que fazer para lutarmos, porque ele descreve aí que tem uns inimigos aí dos quais nós devemos lutar. Ele diz a nossa luta em primeiro lugar, depois a gente vai ver um pouquinho sobre isso, mas ele diz não é contra carne e sangue, ou seja, não é uma luta material, não é uma luta humana, existe uma luta espiritual a ser combatida. Essa carta de Efésios, para mim, na minha concepção, é a mais completa de todas, Eu faço votos para que você abrace ela e leia ela todo dia, porque Paulo, ele descreve princípios que não descreve em outras epístolas, tão quanto claro ele descreve aqui em Efésios, falando de quem nós somos. Ele começa no primeiro capítulo, falando de quem nós somos e onde nós estamos. Ele diz no versículo 3 que nós somos abençoados com toda a sorte de bênçãos espirituais, diz que agora nós somos contemplados no beneplácito, ou seja, na boa vontade de Deus, porque estamos em Cristo. Ele diz que nós fomos redimidos. No capítulo 2 ele começa dizendo que nós temos vida e vida em abundância. No capítulo 3 ele começa falando de relacionamento, que nós devemos abandonar as velha vida, devemos viver uma vida nova. No capítulo 4 ele começa a falar do amor de Deus e que nós devemos amar como filhos amados. No capítulo 5 ele diz que agora nós podemos imitar a Deus, porque o amor de Deus está em nossa vida e nós podemos andar debaixo do amor dele. E para terminar, ele termina com esse capítulo 5, ele diz assim, fazendo uma comparação entre Cristo e a igreja, dizendo que o ministério esse mistério é muito grande. No capítulo 6 ele faz um resumo, dizendo quanto ao mais, sede fortalecido no Senhor. Ele começa a descrever agora uma armadura. Não bastasse ele falar que nós somos abençoados, mas ele também ensina que nós precisamos travar um combate. Apesar de sermos abençoados, nós precisamos travar um combate, porque existe um combate espiritual, existe um combate que tenta nos impedir de sermos abençoados espiritualmente. É como se Paulo estivesse dizendo: não adianta Deus fazer a promessa a você, se você não estiver pronto para lutar por ela, ok? Não adianta ter um casamento, ter casado com uma boa pessoa, com a pessoa correta, se eu não estiver disposto a lutar por esse casamento no decorrer dos anos. Quem está entendendo? Porque não basta Deus fazer a promessa, eu tenho que abraçar, agarrar, tomar posse dessa promessa. Quem está entendendo? Então Paulo está falando que para isso existe aí uma luta, existe aí um inimigo. Ele descreve, não é natural, a sua luta não é natural, a sua luta é uma luta espiritual. Tem um inimigo, é uma luta, e aí eu preciso estar agora revestido de uma armadura para poder lutar e vencer. Aí ele diz que como é que um soldado entra para vencer? Na verdade, o soldado entra, na figura aqui, o soldado entra para vencer aquele combate. Aqui ele diz o contrário, que nós entramos não para lutar, mas para resistir. Esse é o combate da fé. Nós não lutamos para conseguir aquilo que nós estamos lutando, nós resistimos porque Jesus já conquistou por nós. Esse é o entendimento correto. Eu não luto para ser curado, eu resisto porque Jesus já trouxe saúde sobre o meu corpo.
Isaías 53, verso 4, diz que ele levou sobre si as minhas enfermidades. Então o entendimento correto do combate da fé não é uma questão de você lutar para obter, mas é uma questão de você resistir porque você tem. Então Paulo diz que nós devemos lutar para permanecer firme, e depois de ter vencido tudo, nós permanecemos. Ele não está escrito, ele não está dizendo, você vai ficar inabalável depois que você vencer tudo. Ele diz, você vai permanecer. Se ele está dizendo que eu vou permanecer, é porque eu já já tenho essa posição. Eu não vou ter essa posição quando eu vencer a luta, o problema que eu estou enfrentando. Ele diz que quando eu vencer a luta e o problema que eu estou enfrentando, ele diz, eu vou permanecer. Então significa que quando eu entro para resistir contra essas oposições, eu não entro como um derrotado, eu não entro como uma pessoa desfalida, ou não entro como uma pessoa que não sabe se vai vencer. Eu entro na perspectiva de que sou mais que vencedor, na condição de quem eu sou em Cristo. Isso me faz ser uma pessoa inabalável. Quem está entendendo? Então é esse combate que Paulo está ensinando aqui. Você é uma pessoa abençoada, ele descreveu na epístola dele. Agora, para que essa bênção possa se manifestar na sua vida, você tem que entender que existem oposições. Eu falei de manhã, para todo nível que Deus nos coloca, ou Ele nos leva, e Deus sempre vai estar fazendo isso, Ele sempre vai estar nos levando a níveis diferentes. É como numa escola, você aprende lá no CA, você vai passando de série, hoje não é mais CA a primeira, né, Helenice? Agora mudou tudo. Rapaz, agora eu fui no tempo do pastor Sérgio, primeira série, segunda série, quarta série, agora nem sei o que é, minhas filhas estão estudando aí, ensino fundamental, não sei quais são as séries lá, mas enfim, vamos pelo que eu conheço. Primeira série, faz uma prova lá, passava para a segunda série. Por que passou para a segunda série? Por causa de uma prova. Então um novo nível. Então tem um novo nível que nós vamos enfrentar, que Deus vai nos abençoar. Mas nesse novo nível que Deus vai nos abençoar, tem oposições. E nós precisamos saber lidar com isso. O apóstolo Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 16, no versículo 13, uma porta para o trabalho, uma boa porta para o trabalho se me abriu, mas há muitos adversários. Então, o mesmo é verdade, Deus quer nos abençoar, vai nos levar para um outro nível, mas existem oposições e nós precisamos perseverar e fazer o bom combate. Quem está entendendo? É exatamente assim. Então deu para entender? Vamos ler aqui o versículo 13, porque novamente que ele diz, portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Todo mundo vive um dia mau, depois a gente vai comentar sobre isso, mas ele para que vocês possam resistir no dia mau, e depois de ter desvencido tudo, vocês permanecerão inabaláveis. Há possibilidade de enfrentar uma situação e permanecer na mesma, vamos dizer assim, na mesma condição que você entrou. Você não entra, né, para enfrentar uma situação bem e sai todo quebrado, falido. Não, você sai em quem você é em Cristo Jesus. Então vamos começar a falar um pouco disso. Por exemplo, para que eu possa, pastor, permanecer nessa posição de inabalável, quais são os princípios? O primeiro é esse, que é um dos mais importantes. Eu e você precisamos conhecer e confiar na integridade da palavra de Deus. Eu e você temos que confiar e temos que conhecer a integridade da palavra de Deus. Porque nesse texto de Efésios, Paulo vai citar as armaduras, a armadura, e a armadura, ela não é nada mais, nada menos do que toda a palavra de Deus. Vamos ler, versículo 14, estais pois firmes, cingindo-vos com a verdade. A verdade é a palavra de Deus, porque Jesus Cristo disse em João capítulo 17, versículo 17, ele disse, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então ele chamou a verdade de palavra de Deus, e aqui Paulo está dizendo que nós precisamos estar firmes, cingindo-vos, vestido com a verdade, com a palavra de Deus.
E ele diz mais: vestindo-vos da couraça da justiça. Ora, o que é a couraça da justiça? É quem nós somos. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21, é a palavra de Deus. Ora, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele, em Cristo, fôssemos feitos a justiça de Deus. Então, mais uma vez, Paulo está falando da palavra, falando de quem nós fomos feitos. No versículo 16, versículo 15, ele diz: calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. Ou seja, é nós termos a nossa boca temperada a palavra de Deus para evangelizar, termos o que falar, não falar qualquer coisa, mas termos a palavra de Deus nos nossos lábios para poder falar, porque o combate da fé, a vitória, aleluia, gostei disso, a vitória do combate que nós enfrentamos começa nas palavras que nós dizemos. Eu vou repetir: a vitória do combate que nós enfrentamos começa nas palavras que nós dizemos, a respeito da nossa vida, da nossa família, dos nossos filhos, a respeito das nossas finanças, a respeito de tudo que nós enfrentamos, porque Deus fez promessas para que essa estivesse enraizada no nosso coração. Gostei da frase. Então a nossa vitória começa nas palavras que nós falamos. Quem está entendendo? Ele diz: prepara aí o evangelho da paz. Verso 16: embraçando sempre o escudo da fé, é a palavra. Romanos capítulo 10, versículo 17, diz que a fé vem por ouvir a pregação da palavra. Então é a palavra. Embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Verso 17: tomai também o capacete da salvação. Aleluia. O que é o capacete da salvação? É a palavra de Deus. É Colossenses capítulo 3, versículo 1, dizendo que Paulo dizendo assim: versículo 16: habite ricamente a palavra de Deus em vós. Habite de que maneira? Ricamente. É a palavra da salvação. E no verso 18 ele diz: com toda oração e súplica. Então é toda a palavra armadura, e para isso, para vestir essa armadura, eu preciso conhecer e confiar na integridade dela, que é a palavra de Deus. Se eu não conheço e nem confio na integridade da palavra de Deus, ou seja, ela é infalível. A palavra que Deus confiou a nós é infalível. Isaías capítulo 55 diz que ela não volta vazia, ela se cumpre naquilo que ele designou. Então eu preciso conhecer e confiar na integridade da palavra de Deus, porque a palavra de Deus é fiel. Diga amém. A palavra de Deus é fiel. Deus, ele não é fiel. Nós vimos aí nos carros, Deus é fiel, mas Deus, ele não é fiel a mim. Deus é fiel à palavra dele. Se eu estiver comprometido com a palavra, ele será fiel a mim. Diga glória a Deus. Quer ver esse texto? 2 Timóteo capítulo 2, marca aí e vamos a esse texto aí. Aleluia. Quem está entendendo até agora? Muito bom. 2 Timóteo capítulo 2. Aleluia. Capítulo 2, no versículo 11, está escrito: fiel é esta palavra. 2 Timóteo 2,11. Fiel é esta palavra: se já morremos com ele, também viveremos com ele. Se perseverarmos, também com ele reinaremos. Se o negarmos, ele por sua vez nos negará. Verso 13, grifa: se somos infiéis, ele permanece fiel. Por quê? Pois de maneira nenhuma pode negar a si mesmo. Então você vê que Deus é fiel a ele próprio, porque ele é a palavra. Ele não é fiel a nós, ele é fiel à palavra dele. Então a palavra dele não volta vazia, porque a Bíblia diz: não tendo ninguém para quem jurar, Deus jurou por si mesmo. Então ele jurou por ele mesmo nos amar. Sabe por que Deus nos ama? Porque ele ama primeiro a ele mesmo. Porque se ele não amasse a si próprio, ele não nos amaria. Quem está entendendo? Salmo 23 mostra claramente isso. O Senhor é meu pastor, nada me faltará.
Ele me faz deitar, repousar em pastos verdejantes, refrigera a minha alma, guia-me pelo caminho da justiça, por amor a Ele mesmo. Ele não faz isso por amor a mim, Ele faz isso por amor a Ele mesmo, por isso Ele pode me amar. Quem é que está entendendo? Até nós, para amarmos as pessoas como nós devemos amar, primeiro nós devemos amar a nós. Se nós não amamos a nós mesmos, nós não temos como amar as pessoas da maneira correta. Glória a Deus, hein? Então, conheça e confie na integridade da palavra de Deus. A palavra de Deus é fiel. Aí mesmo, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Está escrito aí: toda a escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Glória a Deus. Então você vê que Paulo cita aí que toda a escritura, ela não vem por inspiração humana, mas é uma inspiração divina. Toda ela, não tem uma parte na escritura que tenha a ponta do homem. O que o homem fez é apenas escrevê-la. O homem não fez mais nada do que escrevê-la. E o homem escreveu inspirado por Deus. Inspirado. Não foi expirado, inspirado. Deus soprou Ele mesmo dentro do homem e os homens escreviam. É o que esse texto está dizendo. Toda a escritura é inspirada, ou seja, coloca dentro. O homem não teve participação nenhuma na questão de escrita. A palavra é inspirada, é colocado dentro. Ele só tem que escrever. Quem está entendendo? Então por isso a palavra é fiel. Não tem adição humana. O que de humano? A escrita. Deus pegou a mão do homem, a caneta azul, escreveu a palavra nessa inspiração. Vamos a Hebreus, porque a Bíblia diz que a palavra, ela é o quê? Ela é fiel. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil. Então ela é fiel, não tem participação humana. E ela também é viva e eficaz. É isso que Hebreus capítulo 4, versículo 12 diz, falando a respeito da palavra de Deus. Está escrito aí no versículo 12: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Então a palavra de Deus não é só fiel, ela é eficaz. Diga glória a Deus. Ela é viva. A palavra de Deus também é luz para as nossas vidas, porque o Salmo 119, no versículo 105 está escrito: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para os meus caminhos. Então a palavra de Deus, ela é fiel, a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, e a palavra de Deus é luz para a nossa vida. Então eu preciso conhecer e confiar em integridade da palavra de Deus. Ela não é um veículo humano, é um veículo divino, ela vem através de uma inspiração divina. Portanto, ela deve ser uma autoridade na nossa vida. Diga amém, gente. Em 1 Timóteo, Paulo disse a Timóteo também no versículo 12 do capítulo 4, dizendo para ele: olha, Timóteo, ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis. Aonde? Ele diz: na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Tudo na palavra, ele cita a palavra. Para Josué, Deus falou a mesma coisa em Josué capítulo 1, versículo 8, dizendo para Josué não cessar de falar do livro da lei, mas antes meditar nele dia e noite, para que tivesse o cuidado de fazer tudo quanto está escrito, e fazendo isso, ele faria com que o seu caminho prosperasse,
Então, quando nós descobrimos, gente, qual é a vontade de Deus expressa na palavra para qualquer assunto, nós não podemos ou nós não devemos questionar ou vacilar. Nós temos que obedecer e acreditar. Isso é confiar. Isso é acreditar na integridade da palavra de Deus. Obrigado por ouvir o programa de hoje. Esperamos que tenha sido uma bênção para a sua vida. Para mais informações sobre o programa da Igreja Viva Vencendo, entre em contato conosco. Acesse o nosso site www.vivavencendo.com.br. Lembre-se, em Cristo, podemos viver vitoriosamente.